Então, primeiro ponto de situação. A aula de hoje é a segunda e última sobre recursividade ou recorrência, como quiserem, conforme o vosso dicionário preferido. Na aula prática, esta aula era para ter sido a da semana passada, mas a da semana passada acabou por ser para fazer um trabalho prático. E só as aulas práticas da semana passada é que foram foram sobre recursividade, melhor dizendo. Portanto, esta é a aula que era para ter sido na semana passada, com um ligeiro ajustamento só por causa de já terem tido a aula de quinta. Nas próximas aulas práticas já vão, por um lado, ou terminar este guia e começar eventualmente já a falar de outra matéria. Mas em termos de aula teórica, esta é a primeira e última sobre recursividade. Tá? Portanto, esta semana é suposto acabarem o guia sobre recursividade, que é o 4, não é? Eu não me lembro o número dele. Está aqui. É suposto acabarem este guia que apareceu na semana passada, o 4. Portanto, esta semana não tem aqui não tem matéria nova. Portanto, na aula de quinta é a última oportunidade de acabarem o guia. E, eventualmente, na de quinta já se poderá introduzir matéria nova, mas provavelmente só mesmo na segunda-feira. Essa matéria nova de segunda-feira, que não é nada de muito... Vamos tentar que todos se recordem o que é que vieram. Eu sou perfeitamente autónomos lá atrás, não preciso de professor para nada. Na próxima aula, iremos dar mais alguma matéria nova, que estava a dizer que não é nada revolucionário, mas que será a última matéria que necessitam para... a última não, é quase a última, que necessitam para o trabalho prático seguinte, que há de aparecer no final da próxima semana, talvez um pouco mais cedo, se conseguirmos. O trabalho será sobre desenhos também, será para fazer desenhos gráficos, embora com alguma recursividade, e também com alguma utilização de listas, que é um tema que nós vamos falar só um bocadito para que o trabalho prático fique um bocadinho mais interessante. Mas a matéria principal será, de facto, fazer desenhos, embora não apenas com a tartaruga, mas também com outros objetos gráficos que vamos falar daqui a uma semana. Portanto, hoje é sobre recursividade, ou recorrência, como quiserem. Bom, sobre o guia prático, o que é que já, de modo geral, já alguém acabou o guia prático? Não. Já alguém começou o guia prático? Quem é que já começou a fazer alguma coisa? Não? Vou até lá ver, mal que ainda consegui perceber bem o que é que acontece. É só para ter uma ideia de quantos é que são. Eu ainda me vou relembrar de qualquer maneira, não se preocupem. Há mais ou menos 6, 7, vá. Já fizeram alguma coisa do guia prático, só para ter uma ideia. Do 4, sim. Bem, na aula de quinta, quem é que veio a uma das aulas de quinta? Pronto, a maior parte veio. Mas lá por isso não se comoveram muito e não fizeram grande coisa do guia prático, é? Pronto. Mas pelo menos na aula fizeram alguma coisa, ainda pequenina. Certo. Fizeram a frequência de álgebra, está bem. E eu pergunto quem é que fez o guia prático, a resposta é eu fiz frequência de álgebra. Depois na álgebra podem dizer que fizeram o guia prático. Sobre o fatorial, essa é a função clássica que aparece sempre. Vamos pôr aqui isto um bocadinho maior. Esta vocês viram já na aula prática, certo? Pronto. Pois não. Mas ainda não está a cortar. É mesmo o videoprojetor que está torto. Sobre esta função, restou alguma dúvida? Possivelmente não? Talvez sim. Sobre aquele código que ali está ali algo que talvez não tenha sido
que talvez tenham falado, mas talvez já não se lembrem. O que é que significa aquela palavra static? Não falaram muito disso, não? Neste momento não é muito importante. Mas assim, muito resumidamente, significa isto. Significa que é um método da classe. O que é que isto significa? Normalmente, por exemplo, para a tartaruga, vocês fazem new gturtle e depois pedem e colocam esse objeto numa variável t, por exemplo, ou turtle mesmo. Então, depois fazem turtle.forward, certo? Então, o turtle é o objeto. Aqui pedem para avançar, fazer forward, fazer qualquer coisa, neste caso forward. Portanto, o método forward é um método de instância, como se diz, é um método objeto. Normalmente diz método de instância. Porque se houvesse um outro objeto da mesma classe, um turtle2, também podiam fazer turtle2.forward. E estavam a pedir ao segundo objeto, turtle2, para executarem o mesmo método, para fazer a mesma operação. Certo? Portanto, precisam de um objeto a quem pedem para fazer algo. Isto é um objeto do tipo estático? Não há objetos tipo static. Não se diz isso. É feio dizer isso. Sim, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que está aqui no lugar de void é o long, não é o static. O long é que está a dizer o que é que a função devolve. E esta devolve um inteiro com mais algarismos, por assim dizer, não é? Que ocupa mais bytes. Mais bits, portanto, também. E é o long que diz que a função devolve o tipo daquilo que a função devolve. Se ali tivesse um void, a função não devolvia nada, portanto não era propriamente uma função, era mais aquilo que se chama um procedimento, embora aqui temos o hábito de chamar funções ou métodos a tudo. Não, mas o static é um extra, que ali está. A maior parte dos métodos que temos visto não tem lá nada daquilo no lugar do static, não tem mesmo nada. Está só, por exemplo, public long factorial. E poderia estar. Quando está ali o static, isto significa que vocês podem chamar um método, mesmo sem terem criado nenhum objeto da classe onde o método está. Porque este método aqui assume-se que está numa classe chamada Recursive Math. Portanto, com este nome que aqui está. Aqui. Vou apontar aqui que é para se ver no vídeo. Com este nome. E reparem, ele aqui, quando está a ser feita a chamada recursiva, recorrente, o nome que está antes não é um objeto, é o nome da classe. Se vocês tiverem lido isto, aliás, nem se precisam ler muito, diz logo aqui na legenda, que é para fazer este método uma classe, isto aqui está assim um bocado torto, vou tentar pôr isto mais para a esquerda. Aqui diz numa classe, só para vos mostrar, numa classe denominada Recursive Math. Portanto, o método está nesta classe. Mas não estão a definir nenhum, ou seja, não precisam de definir nenhum objeto da classe Recursive Math para chamar este método. Podem chamá-lo com o nome da classe, ponto, o nome do método. É isso que significa o static. Quer dizer que o método pertence à classe. Não é cada objeto da classe que vai executar o método no seu contexto, como acontece com os métodos que normalmente nós vemos. Digamos que este é uma exceção. É um método que pertence à própria classe. E nós já vimos métodos desses logo até na primeira semana. Quando fizeram aquelas funções matemáticas todas, o seno, o cosseno, não sei o quê, tinham sempre math ponto sqrt, math.pow, de potência, etc. Esses métodos todos, na verdade, eram estáticos. É muito parecido ao conceito de método ou de função global que existe noutras linguagens. Em Java, os métodos estão todos dentro de uma classe. Mas, ou são para serem executados por um objeto, que são os que nós temos visto normalmente, com os tais do gturtle, ou são pertença da classe, ou seja, pertencem à própria classe e não precisam de objeto. É o caso deste, só porque tem aqui o static. Neste caso, como isto é um método matemático, é um pouco como os outros, não há a partir daqui nenhuma razão especial para pertencer a um objeto específico, porque ele não precisa de dados nenhuns de nenhum objeto. A única coisa que ele precisa é do parâmetro que vem aqui. Então, por isso definiu-se como um static. Se fosse como um objeto, quer dizer que vocês teriam que fazer, aliás, se fosse um método de instância, vocês tinham que fazer assim, new recursive math, ou punham um objeto da classe recursive math, punha numa variável, sei lá, variável m, pronto, e depois faziam m.fatorial 4. Pediam ao objeto m da classe recursive math para executar o método. E esse
método depois teria acesso aos dados que o objeto M tivesse. Mas como isso aqui não nos interessa, estamos a fazer algo de certa forma mais simples para este caso, que é uma função, que como não precisa de nada de nenhum objeto, só precisa daquilo que lhe passamos por parâmetro, então chamamos-lhe, dizemos aliás que ela é static para dizer que é da classe. Portanto, não é uma sintaxe nada intuitiva, não é? Pela palavra static se conclui que é uma função ou um método da classe, mas é a sintaxe, é a maneira de dizer isso em Java. Portanto, isso, em resumo, significa que vocês, para chamarem este método, usam o nome da classe, ponto, nome do método, em vez de usarem o nome de um objeto, como fazem nos outros. Tá? E é isso que aparece aqui como exemplo. Tal como nos outros, por omissão, se vocês omitirem isto, ele vai concluir que há um fatorial, ele vai descobrir. Mas nós vamos evitar essas simpatias, digamos, da linguagem. Tal como colocamos explicitamente o this, e até o super, né, de vez em quando, também aqui vamos colocar explicitamente o nome da classe quando for um método static. Porque é uma forma de tornar isto mais claro, né, mais óbvio, que é um método static. Tá? Portanto, isto foi um pequeno parênteses só para explicar esta história aqui do static. É um método da classe, tal como todos aqueles métodos matemáticos que vocês já vimos na primeira semana. Sim, neste caso temos porque estamos a chamar novamente a própria função. Cá fora faríamos algo parecido. Se a gente quisesse utilizar esta função, punhamos no nosso run, por exemplo, long result igual a recursive math, ponto fatorial de 5. Por exemplo. Certo? E ele vinha chamar esta função. Pronto. Sobre o próprio funcionamento da função. Alguma dúvida? Planificada? As funções recursivas, normalmente, é bom que nós tentemos percebê-las sem ir completamente ao detalhe. Ou seja, não precisamos de ir seguir ponto a ponto o que é que a função faz. Podemos fazer isso como um exercício, para um número relativamente pequeno, senão às vezes perdemos-nos. O que é que quer dizer com isto? Devemos olhar para aqui e dizer assim, se o n igual a 0, é verdade que é 1? Sim, é verdade, é por definição, né? O fatorial de 0 é 1. É assim e acabou-se. Não é? Não precisamos agora, neste momento, é isso que nos preocupa. Percebemos isso. E agora temos que nos convencer que este também é verdade. Ou seja, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1? Sim. Neste caso até também sabemos isso por definição. Pronto. Então, se isto é verdade, isto tem de funcionar. Se quisermos tentar perceber mais no detalhe como é que isto funciona, podemos tentar ver o que é que acontece, por exemplo, para o n igual a 3. E depois diz, se o n igual a 3, vem aqui, faz 3 vezes o fatorial de 2. Então agora para o fatorial de hoje, o que é que acontece? Ele tem que ir calcular o fatorial de 2, portanto ainda não pode fazer 3 vezes fatorial de 2 porque ainda não calculou o fatorial de 2. Isto só para tentarmos ver o que é que realmente acontece. Então tínhamos de ser n vezes e agora o que é que acontece? Bem, então agora o outro é 2 vezes fatorial de 1. Nós podemos tentar ir fazendo este exercício, mas em muitas funções não é muito fácil seguir isto. Portanto, podemos fazer um pouco disso, para valores pequenos, ou seja, para poucas chamadas recursivas, mas mais importante que isso é, de certa forma, conseguirmos ver que aquela definição recursiva faz sentido e convencer-nos disso. Tentarmos andar sempre com a preocupação de seguir todos os passos, porque é mais difícil andar a fazer essa análise miudinha do que quando temos um ciclo, né? Porque o ciclo anda ali às voltas, é mais fácil a gente ir seguindo passo a passo. Tá? Pronto, a outra função que aqui está, que na verdade é apenas uma função mais complicada do que o fatorial, é um exercício para vocês fazerem. Se repararem, a função tem o nome A, é uma abreviatura de Ackermann, que é o nome da função, então também lhe podem chamar o nome original, e é uma função, como se diz a matemática, por ramos. Isso significa que em vez de ser só um if-else, como no caso do fatorial, né, que é igual a 1 ou a 0, onde quiserem parar, ou nos outros casos todos é noutro ramo, aqui há 3 situações. A para um m igual a 0 e depois ainda mais 2 situações. E conforme o caso, portanto há de haver um if, else if, algo desse género, vocês têm que fazer chamadas recursivas. Aqui é o caso que não há recursividade, porque reparem, se houvesse sempre recursividade, a função não parava. Já experimentaram isso? Já viram o que é que acontece?
Viram isso na aula de quinta-feira? Não vi. Os vírus? Sim, pois, é uma forma de provocar um crash, mas normalmente também só vai... Isso depende do que é que o vírus teria acesso, não é? Se fosse um programa só nosso, pois, só se no tempo do DOS que só estava a correr aquele programa, pronto, seria outra coisa. Aqui, o que é importante ver é que tem que haver sempre um caso que não há recursividade, porque senão nunca acabava. E neste caso, a situação que não há recursividade é esta. Depois há duas em que há recursividade. E aqui, curiosamente, há uma dupla recursividade. Porque para calcularem neste caso, fazem uma chamada da função e dentro dessa chamada da função, por assim dizer, tem que antes fazer outra. Portanto, isto é uma função que cresce muito rapidamente. E vocês podem ver lá no link da Wikipédia os valores. Portanto, este fica para como exercício. Se ainda não fizeram, devem tentar fazer. Depois, este aqui. Este está feito, para assim dizer, não é? Temos aqui um desenho recursivo. Isto é para desenhar um polígono dentro de um polígono. Alguém já tentou fazer? Já fizeram este? Este foi o que fizeram na aula, certo? Só para chamar a atenção de uma coisa. Faz conta que o polígono era um quadrado. O que nós queremos fazer é algo deste género, não é? E depois aqui outro dentro e por aí fora. Certo? Já não está muito quadrado, mas faz conta. É mais um retângulo que um quadrado, mas é aquilo que se pretende. Vejam, qual é o segredo disto, por assim dizer? Na verdade, vocês desenham um polígono, neste caso, de forma normal. Mas só desenham se o comprimento for maior que 10. Quer dizer, se o comprimento não for maior que 10, então se já for pequeno, já não vamos desenhar. Na verdade, este é o caso não recursivo. Está um bocadinho disfarçado. Mas está ali, ou seja, não há sempre uma chamada recursiva. Se houvesse sempre, isto não parava. Então, só se o comprimento for maior que 10 é que vai desenhar. E depois o que é que fazemos? Desenhamos, de facto, um polígono que não está a ser desenhado de forma recursiva, mas já podemos ir ver como é que o fazemos. Está a ser feito chamando esta função, que não está recursiva, né? Está a usar um ciclo, não está a chamar ela própria. Mas pronto, desenha um polígono de forma normal, digamos assim. E depois o que é que ele faz aqui? Estas três linhas são para quê? São para se posicionar para desenhar outra vez outro polígono. Mas vejam, não vai desenhar outro polígono, porque se não desenhasse outro polígono simplesmente, parava ali e acabou e desenhava dois polígonos. Desenhava um polígono, ia para outro sítio para onde queria desenhar outro e desenhava outro polígono e acabou. Não havia tal chamada recursiva. Portanto, a função só, se o comprimento fosse maior que 10, desenhava dois polígonos. Se não fosse, não desenhava nada. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que ela vá desenhando uns dentro dos outros. Portanto, o segredo é aqui, quando chegamos ao segundo polígono, não vamos realmente desenhar um polígono. Vamos chamar a função novamente. Porque isso garante que desenha um polígono, porque cada vez que chamamos, desenha um. E depois vai, eventualmente, desenhar mais. Porque se agora... E qual é o segredo? Porque é que é eventualmente? Porque o comprimento vai ser diminuído. Ele agora vai resolver o mesmo problema, por assim dizer, mas para um comprimento mais pequeno, porque subtraímos aqui 2 vezes o m. Só para ficar mais pequeno. Então estamos a tirar 2/8, né? Ou 1/4, se quiserem. Claro que aquilo ali podiam pôr os valores que quisessem. Mas o que interessa aqui, não estamos muito preocupados com o valor, já vamos ver porque é que é esta diminuição. O que interessa aqui ver é que tem que diminuir, que é para eventualmente, como vai diminuindo, às tantas, já não é maior que 10. E então para. E então há de haver alguma situação em que aqui não faz nada. Na verdade, quer dizer, chama a função, mas depois não acontece nada. A função vem para o else, termina e pronto. E continua, não é? A fazer o que tivesse ainda para fazer. Ou seja, que era terminar as outras chamadas todas da função, na verdade. Então, a chave é isso, é fazer algo simples. Normalmente a chave disto é fazer algo a partir de simples e direto. E depois fazer a tal chamada recursiva, mas para um problema mais pequeno. Que é para ir simplificando o mais pequeno neste sentido assim muito genérico, né? Porque às tantas, como vai ser mais pequeno que mais pequeno, às tantas já não vai implicar fazer nada.
Sim, pode ser. Há muitas coisas que se podem fazer de forma regressiva. Vejam, aqui estas 3 linhas foi para quê? Portanto, a tartaruga desenha como aquele método que já vimos desde o início, né? Dá aqui a volta, vem e fica virada para aqui. Vou representá-la com um triângulo. A tartaruga está assim. E agora, queremos levantar a caneta, que é para ela se deslocar sem desenhar, e avançamos M que é 1/8, que nós definimos como que seja um oitavo. Portanto, no fundo, o oitavo que nós estamos aqui a considerar é isto. Isto aqui é 1/8. Aqui é 1/8. Portanto, temos aqui 2/4. Aliás, desculpem. Temos 1/4. Aqui temos que ter 6/8 aqui pelo meio. Mas o que interessa é que andamos aqui 1/8 para a frente, que é o forward M. Portanto, este é o nosso M. Ele anda para aqui. Depois, o que é que faz? Roda para a direita, 90 graus. Quer dizer que aponta para baixo. E anda outra vez o mesmo. Vem parar aqui. Mas depois, reparem, chegava aqui e ficava virado assim. Por isso, ainda faz aqui um left. Está a cortar aqui no quadro. Mas faz aqui um left de 90. Para quê? Que é para virar para ali. Então aqui estes pormenores são muito importantes, porque o que nós queremos é que ele, quando acabe este movimento, fique exatamente, na verdade ele nesta altura ainda não desenhou isto, né? Mas vai ficar aqui. Portanto vai passar desta posição para esta. Ou seja, o que se conseguiu com isto foi que ficasse exatamente nas mesmas circunstâncias em que estava antes de desenhar o quadrado inicial. Portanto, se nós tínhamos a tartaruga numa posição qualquer que fosse e fizermos um quadrado, quando formos desenhar o outro para o outro quadrado ficar dentro, a tartaruga, antes de o ir desenhar, portanto, antes de fazer a tal chamada regressiva, tem que estar exatamente na mesma orientação que estava para o primeiro. Porque senão, se não tivesse, ia fazer outra coisa qualquer diferente. Assim está aqui como antes estava aqui. E agora já pode ir fazer a chamada regressiva. Vai então fazer exatamente a mesma coisa para um polígono mais pequeno. Porquê? Porque agora queremos que seja mais pequeno, que é para ficar aqui dentro deste. Mas é só isso. Mas é exatamente o mesmo. E depois no final deste está a estar posicionada aqui e vai fazer outro. E às tantas para, porque já não vai desenhar quando o comprimento for mais pequeno do que 11. Portanto, quando for menor ou igual que 10 já não desenha. Porquê é que tira menos M? Porque este comprimento aqui é menos este M e menos este. Aliás, eu coloquei menos M só para enfatizar que era M daqui, M dali, que é o tal 1/8 do comprimento inicial. Portanto, o que aqui está é 2 vezes o M. E vejam, porquê? Porque ela é para ficar centrado. É só isso. É só para ficar centrado em relação ao outro. 2M. Vai tirar 2/8, que é 1/4, né? E vai ficar mais pequeno. Portanto, isto vai diminuindo bastante depressa. Portanto, tenho aqui o código no BlueJ. Acho eu que tenho. Deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver. Aqui. Pronto, está aqui o mesmo código já no BlueJ. Como é que nós podemos então fazer aqui? Já tenho o código feito, vou fazer aqui só a chamada, a utilização dele. Turtle new gturtle. Vamos pôr na posição 200, não? E vamos fazer um pen down. No fundo temos que preparar a tartaruga, não é? E agora fazíamos o quê? Turtle. Não é um gturtle. Desculpem lá, é um rturtle. Foi o nome que lhe dei. E agora? Tínhamos que ir ver aqui
como é que és suposto de chamar isto? É a quantidade de lados e o comprimento do lado. É isto. Quantidade de lados, comprimento do lado. Este aqui um bocado mais para cima. É o nome do método. Já me esqueci outra vez. Draw polígono em polígono. E agora, a quantidade de lados, né? Vamos fazer o quadrado. 100. Certo? Não, então há aqui qualquer coisa que não está bem, porque não eu disse. O que é que está aqui mal? Não, nós estamos no mundo, não estamos na tartaruga. Esta é a classe mundo, portanto aqui é o turtle. É para pedirmos a esta tartaruga aqui. Para executar. Para fazer o pen down e depois para fazer o draw polígono. Certo? Portanto vamos executar. Pronto, lá está ela a fazer. Eu tinha posto quantos níveis, já não me lembro. Pronto, ela fica ali a tapar o desenho, não é? Não tem cuidado nenhum. Portanto, agora tínhamos que... Podemos fazer o quê? Podemos esconder a tartaruga, não é? É iTurtle, não é? Este método tem um nome que eu não concordo nada, não se ia chamar iTurtle, porque nós estamos a pedir à tartaruga para esconder a tartaruga, que não faz sentido. Devia se chamar só IT, mas pronto. De vez em quando aparecem estas coisas nas bibliotecas. Este método devia se chamar IT. Estamos a pedir à tartaruga para se esconder. Eu coloquei 4 níveis. Não pus nada. Eu coloquei 100 níveis. Pois, agora é que eu estou a ver, não é? Por isso é que ela fez tantos. Ou não? Não. Isto não tem níveis, esqueçam. Isto era só a quantidade de lados e o comprimento. Tem aqui um if. Ou seja, se este if não for verdadeiro, não faz nada. Depois não, isto não tem, aliás, não tem. Eu é que estava a interpretar mal. Isto não tem quantidade de níveis nos parâmetros. Só tem quantidade de lados, portanto, para dizer que tipo de polígono é que é, se é quadrado, se é triângulo, se é pentágono, se é o que é. E o comprimento do lado, só tem isso. Não é? Portanto, eu coloquei aqui uns valores, mas estava a interpretar isto mal. Isto é só para dizer que é um quadrado. Portanto, ali pudermos 7. Vou pôr aqui um número maior. Está a fazer o termo baseado nos lados pela quantidade de graus. Sim. Vamos ver este. É grande mais, pois. Pois, então eu aumentei em vez de diminuir aqui, porque ele está a desenhar para baixo. Então temos que arranjar mais espaço em cima. Deixa eu ver se assim ainda devo cortar. Pois. Repara, este aqui já não funciona muito bem aquela lógica que eu estava a falar. Porquê? Porque aquela lógica do M mais M está feita para o quadrado. Não é? Portanto, aqui, se quiser, fica como desafio. Se vocês quisessem ficar centrado, já não pode ser aquela lógica. Pois, já tinha umas contas mais complicadas. Mas aqui o mais importante é... Você deve dar uma ideia de perspectiva, quase, não é? Parece aqueles grafismos, se vocês verem aqueles grafismos da década de 80, dos primeiros jogos de computador, eram assim deste ano. Isto era um túnel, portanto, era melhor que se arranjava. Não? Aqui o que é mesmo importante de digerir, digamos assim, interiorizar, é como é que isto funciona. E a chave da questão é esta. Em determinada altura, nós temos que fazer muito pouco em cada iteração. Digamos que esta é assim uma regra base útil, né? Claro que não há regra sem exceção, mas a partir da ideia é esta. Cada iteração faz pouco. E depois a seguir temos que encontrar qual é o mínimo que devemos fazer antes de fazer a chamada recursiva. E se fizerem isto, geralmente, se repararem, faz mesmo pouco. Eu simplesmente desenho um polígono e depois coloco a tartaruga no outro sítio onde queremos que eu faça outra vez o mesmo. Portanto, acaba por ter ali mais linhas de código para posicionar a tartaruga no sítio certo para fazer a chamada recursiva, do que propriamente para fazer o desenho que está a ser resolvido só com esta chamada. E depois isto é só uma variável auxiliar para não estarmos sempre aqui a fazer side length a dividir por 8, porque aparece mais do que uma vez, né? Aparece aqui em baixo, aparece
ali também no forward e outra vez no forward. Pronto, foi só para evitar repetir aquela expressão do side length a dividir por 8. Há aqui um exercício mais simples que era, então e se nós quiséssemos que este draw polígono fosse uma versão recursiva? Portanto, este que aqui está é uma versão iterativa. O método iterativo muitas vezes tem uma solução recursiva muito simples. Portanto, vamos lhe mudar o nome. Isto vai ser agora a nossa versão recursiva. Portanto, não vamos poder usar um ciclo. Como é que agora fazemos aquilo sem utilizar um ciclo? Isto é só um exercício, não quer dizer que neste caso não é propriamente a melhor solução fazer recursivamente, mas temos que chamar ele próprio, exato. E temos que ver o que é que queremos fazer em cada iteração. Na verdade, ali já está um bocado explícito, não é? Como já temos um ciclo, o ciclo já está a mostrar o que é que queremos fazer em cada iteração. Pois, mas em cada volta, cada vez que chamamos o método, como é que podemos definir de forma recursiva desenhar um quadrado? Vamos pensar no quadrado, porque os outros são iguais. Desenhar um quadrado é o quê? É desenhar um lado e rodar, não é? E na verdade só temos é que fazer isso várias vezes. Aqui não há propriamente assim grande recursividade, não é? De visual como há ali naquela de uma coisa dentro da outra. Mas há um padrão que se repete. E repete-se uma determinada quantidade de vezes. Portanto, aqui o critério para já não fazer é quando já esgotamos a quantidade de vezes. Agora, essa história da quantidade de vezes, nós aqui conseguimos controlá-la com o ciclo, com aquela variável no ciclo, com o i. Se agora quisermos fazer uma chamada recursiva, mas só queremos que a chamada recursiva seja feita uma determinada quantidade de vezes, o que é que temos que fazer? Temos que ter algum parâmetro que vai contando, que é para as tantas, esse parâmetro já atingiu o limite e já não queremos desenhar. Portanto, podíamos pensar assim, podíamos pensar em acrescentar mais um parâmetro, mas na verdade também já temos aqui um que é o endsight. Então, há pelo menos duas maneiras de pensar nisto. Para já, não vamos querer alterar a interface do método, ou seja, vamos deixar o método com estes dois parâmetros. Se por acaso nos der jeito agora acrescentar mais parâmetros, vamos fazer um outro método auxiliar deste, que possa então ter mais parâmetros. Isto é muito comum quando temos chamadas recursivas, porque podemos querer, podemos manter isto porque é simples, né? Desenhar um polígono, a gente só quer poder dizer que qual a quantidade de lados, para dizer o tipo de polígono, e o comprimento do lado. Pronto. E só queremos continuar a só dizer isto. Mas agora, para fazer realmente a chamada recursiva, podemos querer mais do que isto, porque em vez disto que aqui está, podíamos pensar assim. Podíamos precisar de mais uma, não é? Vamos por essa linha. Então vamos pensar que temos o endsight, temos o side length, a mesma. E também já temos este rotation que podíamos aproveitar, não é? Mas uma hipótese, vamos primeiro fazer de outra forma, que é, vamos simplesmente acrescentar o tal contador, mas o tal contador inicialmente é quanto? É quanto? É igual ao endsight. Então isto é o nosso contador extra. E agora, a nossa função podia ser só esta, porque no fundo a função está só a passar a bola para outra, não está ela a resolver diretamente o problema. A função simplesmente calculou aqui uma rotation que nós nem vamos precisar agora. Portanto, eu vou pô-la em comentário. Portanto, a nossa função neste momento passou a bola para outra, né? Delegou, que é como se diz. Delegou o que tinha a fazer nesta outra. Eu vou chamar, está-me a esquecer aqui do erro, para não haver a confusão. Pode ter o mesmo nome. Até é simpático ter o mesmo nome porque cria logo ali alguma relação entre elas. Portanto, é uma com o mesmo nome e pode ter o mesmo nome porquê? A partir das funções não podem ter o mesmo nome, mas podem desde que os parâmetros sejam diferentes. Ou seja, a quantidade ou o tipo sejam diferentes. Neste caso, esta tem mais um parâmetro, portanto, esta linguagem permite isso. Outras poderiam não permitir. As linguagens mais modernas costumam permitir. Portanto, há um overloading do nome, como se diz.
Então, a função fica parecida a esta, mas tem aqui o tal contador. Nós vamos chamar o nosso n. Se quiser, eu vou chamar n, sim. Podia chamar i para ficar mais parecido ao ciclo, mas o n... Eu vou pôr agora i, pronto. Só para fazer o paralelismo com o ciclo. Nós também tínhamos aqui um contador no ciclo, que era o i. Porque agora acrescentei ali o i, e o i está igual ao n sites. Mas aqui tínhamos começado em 0, não é? Também podíamos começar em 0. Punhamos aqui 0, pronto. Assim fica mais parecido ao ciclo. E agora? Como é que fazemos? O que é que o ciclo fazia? Se o i fosse menor que n sites, desenhava. A nossa chamada recursiva pode ser isso. If o i menor que n sites. E depois o que é que faz? Faz o que fazia este. Pronto, mas se fizer só isto, só faz um lado. Porque agora não tem ali ciclo nenhum. Temos que repetir. Portanto, ele agora avançou, rodou, e agora? Tem que fazer isto mais vezes. Tem que? Ou seja, ele aqui no if só faz um lado, né? Sim. Ali em cima, como está o método a chamar o próprio método, mete-se ali, se calhar no n sites, e o número de sets que houver fazer. Aqui em cima? Sim, mas a gente está a começar a 0. Também podíamos ter começado por n sites e ir decrementando. Agora pus de propósito a 0 só para ficar mais parecido ao ciclo. Mas na verdade, eu estava a dizer, é mais comum. A gente começava, punha ali a quantidade, n, que era o n sites, e depois ia decrementando até 0. Mas isso vem dando o mesmo, não é? A gente está a usar aquilo só para contar. Estamos a começar em 0, só para ficar mais parecido ao que tínhamos no ciclo. E agora, se o i for menor que n sites, faz isto. Agora temos que adicionar ao i. Agora é que vem aqui Agora vem o segredo da coisa, né? Temos que fazer a tal chamada recursiva. Ele desenhou um lado. O próximo lado já deve ser através da chamada recursiva. Já é para fazer mais do mesmo. Ele desenhou um lado e rodou. Então, agora está outra vez, pode ser visto como estando outra vez numa posição em que vai fazer o mesmo que já tinha feito antes. Simplesmente fez um bocado, foi desenhar um lado e posicionou-se para fazer mais do mesmo. Já fez isso. Fez um lado, rodou, que no fundo serviu para se posicionar. É muito parecido àquilo que aconteceu ali há pouco com o quadrado. Só que aqui o desenhar foi só mesmo o forward, enquanto que há bocado era desenhar um polígono, né, no outro. Avançou, desenhou uma linha e agora rodou. Agora tem que fazer o quê? Tem que chamar agora um draw polygon R. Portanto, tem que fazer algo parecido ao que tínhamos feito aqui. Aqui não pus o diz, mas já devia ter posto. Portanto, vinha aqui. Vejam, este método, só com curiosidade, podia ser private. E até devia. Porque nós nunca vamos chamá-lo diretamente de fora. De fora, quando muito, poderíamos querer chamar este. Que era para desenhar um polígono. Pronto. Mas este é apenas um auxiliar daquele. Portanto, é interno à classe. Pode estar escondido de fora. De fora, lá do world, não é? Nós pedíamos à tartaruga só para executar este. Nunca este. Portanto, este pode ficar como privado. Para garantir que isso não era possível ser chamado de fora. Bem, voltando aqui. Então ele desenhou um lado, rodou. E agora vamos pedir para desenhar outro lado. Desenhar outro lado à conta do mesmo método. Agora o nosso método recursivo. Vejam, este aqui chama-lhe R, mas este até não é verdadeiramente recursivo ainda. Este simplesmente está a passar a bola para este. Não, agora temos que adaptar aquilo. Se agora puséssemos tudo igual, isto nunca mais acabava. Não é? Aliás, podemos experimentar ver o que é que acontece. Eu vou apagar aqui o ciclo, mas eu vou pôr em comentário. Se ele não se queixar. Ainda está aqui outro erro, deixa-me lá ver o que é. Ah, ficou a chaveta de fora. Ah, e aqui tínhamos o rotation, porque nós perdemos a variável rotation. Podemos colocá-la aqui. Já vamos ver que não vale a pena estar aqui sempre a pôr a variável rotation, mas vá.
Para já podia ficar assim, parecido ao que tínhamos. Então vamos ver o que é que acontece. Portanto, ele está sempre a desenhar o mesmo polígono. Vamos pôr isto um bocadinho mais pequeno, que é para vermos o desenho todo, que é simpático, não é? Vamos pôr aqui o desenho a 150. Faz a mesma coisa. Ah, mas tem que pôr mais para a direita, estamos sempre a esquecer. Não, é só a janela. Pronto, o que é que se passa aqui? Porquê é que ele está a fazer isto? Porque nós não mandamos fazer isto, não é? Voltando aqui. Uma tartaruga muito insistente. Portanto, olhando para aqui. Vejam, nós pedimos para executar este método. E este método o que é que faz? Faz para aqui um lado, roda, e depois manda fazer exatamente o mesmo. Ora, se manda fazer exatamente o mesmo, aquele if é sempre verdadeiro. O i nunca fica igual ou maior que endsize. Isso é sempre verdade. O i está sempre a zero. Não é? Portanto, ele está sempre a fazer a mesma coisa. Criámos ali um tipo de ciclo infinito. E se isto tivesse aqui vezes suficientes, acabaria por esgotar o stack. Porque está sempre a gastar memória, sempre a chamar, e nunca mais termina. O que é que falta aqui fazer? Para isto não... Para ela... Tem que fazer algo de diferente, não pode fazer exatamente o mesmo. Quando faz a chamada recursiva, não pode fazer exatamente o mesmo. Veja mesmo o exemplo do fatorial, que serve sempre como referência para estas coisas. Quando o fatorial é do número 0, por exemplo, ou do 1, é 1. Mas quando é do número outro qualquer, é o número, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. Ou seja, não é a mesma coisa. Se fosse, não podíamos dizer que o fatorial de n era igual a n vezes o fatorial de n. Portanto, nunca mais saímos daqui. Porque depois nunca havia, nunca se chegava àquela situação em que o n era igual a 1. Porque o n nunca estava a diminuir, por exemplo. Portanto, não pode ser exatamente a mesma coisa. É uma chamada recursiva, mas de um problema diferente. Tipicamente mais pequeno, não é? Há uma dimensão. Então, como é que fazemos com que ele fique aqui mais pequeno? Pegávamos no i, e nós queremos que aconteça assim ao i, é que o i cresça, não é? Portanto, tinha que ser mais 1. O comprimento do lado é o mesmo. Não queremos mudar o comprimento do lado, se quiséssemos também podíamos mudar aqui, não é? E a quantidade de lados que queremos também não é para mudar. A quantidade de lados que queremos atingir, não é? De referência. Portanto, só estamos a mudar o contador. Portanto, esta função é uma cópia muito próxima, não é uma cópia, reproduz de forma muito próxima o que fazia o ciclo que está aqui abaixo, que é um i que começa em 0 e a cada chamada é incrementado de 1 e às tantas isto está de ser falso e já não faz nada. Porque ele só faz se isto for verdade. Else não faz nada. Há pouco até coloquei o else, que há quem diga que é boa prática, não é? Colocar o else vazio, só para ficar explícito que a gente não tinha mesmo fazer nada no else. Que não foi esquecimento, por exemplo, ou que não foi erro. Se fica claro que o programador estava consciente que não era para fazer nada no else. É uma boa prática, embora seja daquelas boas práticas que provavelmente muito pouca gente respeita no mundo real, não é? Mas é uma boa prática porque, e há regras de estilo, de facto, escritas que dizem isso. Se a gente tiver sempre o else, mesmo que não tenha nada para fazer, torna o código mais claro. Mas como torna o código maior, sem óbvia necessidade, há sempre alguma resistência psicológica a fazer isso, não é? Pois, é como os comentários, exatamente. Se a gente pela mesma lógica de poupar linhas, também nunca punhamos comentários, não é? Sim, poderia pôr. Mas puser o else é só para ficar, é para reforçar ainda mais, é para ficar visualmente mais óbvio do que pôr só o comentário. Diga, há uma questão? Pois pode, é assim, semanticamente é a mesma coisa, você faz a mesma coisa.
pôr o else vazio é só para reforçar que nós não temos que fazer nada. Portanto, experimentando agora com o i mais 1, não é? Que nós experimentamos. Estou aqui perdido, está aqui a janela. File. Pronto, e agora já temos a fazer o mesmo que fazia há bocado, ou que já estava à espera, não é? E, portanto, já... Agora ele já... O que é que isto significa? Repara, ele terminou de fazer um polígono, não é? E depois já foi para o outro polígono. Deixa-me ver aqui melhor o código. O nosso código está a chamar o polígono e polígono. O polígono e polígono, o polígono R, que é este, que é o drop polígono R, que tem este ciclo. Vejam, qual é a outra alternativa a isto? Podíamos pôr aqui o quê? Em vez do 0, se tivéssemos aqui se não tivéssemos aqui 0, poderíamos também colocar o quê? Podíamos colocar o endsize. Certo? O que é que isso implicaria? Se colocássemos aqui o endsize, estávamos a começar do valor mais elevado. Então podíamos aqui colocar menos 1, certo? Vocês não estão a ver? Acho que está a custar, não é? Portanto, se agora aqui colocar endsize, estamos a começar do valor de cima e estamos a diminuir até atingir. Agora temos que mudar o if. É? Então, quando é que repetimos? Era enquanto o i fosse maior que 0. É? Certo? Mas é a mesma coisa, isto é igual, não é? É só de fora não se nota, não é? Só estamos a usar o contador, em vez de começar do valor de cima, do valor mínimo e ir até ao máximo, que era de 0 até endsize menos 1, agora vai de endsize até 1. Executando isto. Pronto, e fazemos a mesma coisa. Agora veja, também podemos fazer outra coisa. Agora aqui mais uma pequena variação. Agora temos esta variável repetida aqui 2 vezes. Então podíamos pensar assim, mas nesse caso não vale a pena ter aqui a variável. Usamos aqui o endsize. Portanto, aqui, eu tirei daqui um parâmetro. Já não vou usar o i. Eu vou poder pôr aqui o endsize, não é? Mas isto é um problema. Qual é o problema que isto tem? Exato, até tem mais que um problema que eu não estava lembrando. Vou dar aqui um nome pouco recomendável, que é R2, só para dar o nome. Agora tem este problema aqui, não é? Também, temos que nos livrar do i. Desculpe, escrevi mais mal. E agora aqui. Já não é aqui. Como é que fazia agora? Tem que incrementar aqui, não é? É verdade, também falta 2. Pronto, já compila. Já temos isso claro. Agora o que é que isto fará? Vamos ver? Acha que isto funciona? Não está a chamar? Não está a chamar. Não é isso. O que é que acham? Acham que funciona? Será? Vamos ver. O que é que faz? Alguma coisa a fazer, não é? Eu vou falar completamente.
Não é possível, não é aquilo que a gente estava à espera. O que é que aconteceu para isto ficar tão radicalmente diferente? Sei lá, olhando para este código, isto acontece muito diferente, não está sempre diferente. Eu já tenho que mostrar o código, Há ali um detalhe subtil, que se nós não olharmos um bocadinho ao lado, temos que pensar um bocadinho fora da caixa, como dizem os críticos. Não podemos olhar assim para esta caixa, temos que ver que está aqui um rotation, que é calculado aqui, e que é dependente do número de lados. E agora estamos a alterar o número de lados, estamos a mexer no número de lados, estamos há pouco o ciclo do mexer no número de lados, mexer no número de lados quadrado, por exemplo, era 4, era sempre 4, e aqui até 4, ou até 6 ou 7, ou até 6 aqui a fazer. Então este rotation já não pode ser calculado em cada iteração, é feita para um valor diferente. Portanto, o grau de rotação está a ser mudar, não tem nada a ver com o exato. Correto? Qual é a forma de resolver isto? De uma forma, também não faz muito sentido andar a fazer esta conta. Mais valia voltar a pôr a conta aqui. É uma forma de resolver isto. E acrescentamos essa informação como parâmetro. Acrescentamos mais um parâmetro aqui. Não é muito comum colocar aqui muitas coisas no parâmetro e os gostos da verdade podem colocar final. Pronto. Agora, isto nunca muda. Agora, também não vai mudar aqui. Portanto, simplesmente estamos a transportar a informação da função para dentro da função correspondente e ela já não está a calcular. E também nunca está a mudar, E nós queremos tirar todas as iterações, a ter o desenho, o mesmo comprimento e rodar a mesma quantidade. Na verdade, até este side length aqui devia ser final. O que realmente muda é o end-side. Vocês podem por aqui o final, podem fazer isso. Aqui não é tão comum colocar maiúsculas, embora em rigor isso foi assim mais devemos colocar também a maiúscula porque também é transforma numa constante. Mas uma das razões para isto não ser muito comum é que há uma regra de boa prática que é não alterar os parâmetros. E então, por vezes, só por vezes, não podem maiúsculas, não podem e nós nos dados temos alterar os parâmetros, porque é muito comum fazer isso. Tá? Portanto, assim reforça que é uma constante. Vamos experimentar, para ver se realmente está a funcionar. Há aqui um parâmetro, algum parâmetro ficou bem, alguma coisa que não ficou bem. O que é que não ficou bem? Vamos experimentar a gente puxar agora se ajuda. Há um double int. Que é coloquei como int, coloquei na verdade a rotação está com double. Mas faltava isto. E agora, o side length é mudei o nome também. Aqui agora tenho que mudar aqui também. E pronto. Agora sim. E vamos ver. Já devia fazer o mesmo de há pouco. Pronto, já tínhamos aqui outro código idêntico ao que tínhamos há pouco. Vejam o que é que fizemos. A única coisa que nós fizemos, na verdade, foi um parâmetro a servir de contador. Primeiro colocamos mesmo um adicional. E depois aqui vimos que podíamos utilizar um dos classes também. Isso daria uma simplificação, que já estávamos a desagregar, por assim dizer, o cálculo da rotação. Adicional, vamos ficar com a mesma quantidade de parâmetros. A única vantagem é
estamos sempre a calcular a resolução agora em cada volta, só já vem calculada, então temos que estar a fazer aquela divisão. Em termos da quantidade de parênteses, ficamos a mesma, mas evitamos essa conta. A chave disto é essa que é importante reter aqui, para fazer alguém ver que temos um contador, paramos como contador, e depois esse contador é aquilo que é chamada incrementiva, incrementando o acumulador, porque levamos já não faz, dá o mesmo efeito do ciclo contador, já não faz, o contador atinge o limite, fizemos exatamente o mesmo, não temos um ciclo, temos um if, existe um ciclo, que também existe um ciclo, está lá uma espécie de condição, que é uma condição na fase do ciclo, e a repetição, às vezes chegar a uma linha mais abaixo e voltar a uma linha mais acima, então aqui é feita a chamada da própria função. Alguma questão até aqui? Não? Deixa-me fazer aqui uma... Tentar interromper o vídeo, não me lembro da combinação técnica certa.